Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jorge Augusto, para quem não me conhece, sou esposo da Yasmine, nossa estrela aqui do canal. Sou coordenador do curso Nail Designer de alto nível e também sou responsável pelas matérias de administração e marketing lá no curso. Então, se você acompanha, quem acompanha a Yasmine já há algum tempo aqui nas redes sociais, sabe que ela está sempre falando que se você é manicure, se você é nail designer, ou se você está pensando agora em entrar para essa área, só fazer um belo trabalho em mesa não é suficiente para você ter os melhores resultados e realmente conquistar a sua independência financeira. Para você alcançar tudo isso, ter os melhores resultados, conquistar a sua independência financeira, você precisa ir muito além de apenas fazer um belo trabalho em mesa. Você precisa enxergar o seu espaço de trabalho como uma empresa, que realmente ele é, administrar esse espaço como uma empresa da melhor forma possível e também fazer o melhor marketing do seu trabalho, para poder atrair e fidelizar com você as melhores clientes. Então é por isso que a gente tem tudo isso lá no curso e é por isso que eu estou aqui para falar um pouco sobre esses assuntos com você. Então toda vez que a Yasmine abre caixinha de pergunta lá no Instagram, sempre chega perguntas sobre precificação. O que é precificação? É colocar preço nos serviços, nos procedimentos. No alongamento de unhas, na esmaltação em gel, é colocar o melhor preço possível, né? Acertar no preço. Então eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. E hoje eu vou falar aqui com você sobre os 2 erros que você não pode cometer na hora de precificar os seus serviços, os seus procedimentos. Beleza? Então fica comigo aqui até o final, assunto muito importante porque além de mostrar para você esses 2 erros, eu vou mostrar os riscos que você corre quando você comete esses 2 erros. Então vamos lá? Primeiro erro, definir o preço no achômetro. Então você decidiu trabalhar na área, você se preparou para isso, você comprou os seus materiais, comprou os seus produtos e na hora de começar a atender em mesa, você pensa, né, e fala assim, eu acho que nesse alongamento aqui eu vou cobrar R$80. Então acho que nesse serviço aqui eu vou cobrar R$100. Nessa esmaltação em gel aqui eu vou cobrar R$80 também. Enfim, você está colocando preço simplesmente com base no achômetro, né? Não tem outra base nenhuma. Existe um risco muito grande quando você faz isso. Daqui a pouco eu vou mostrar esse risco. Segundo erro, definir o preço olhando só para a concorrência. Ah, fulana cobra R$100 no alongamento dela, então eu vou cobrar R$100 também. Ou então, fulana cobra R$80 no alongamento, então eu vou cobrar mais barato um pouco para atrair cliente, eu vou cobrar 70, eu vou cobrar 60. Então, para definir o preço, o que você faz? Você olha para a concorrência. Isso é um erro muito grande. E tem um risco muito grande também que eu vou mostrar daqui a pouco. Qual que é o grande problema de cometer um desses 2 erros aqui? De definir o preço no achômetro ou então de colocar preço olhando para a concorrência. O grande problema é que quando você comete um desses erros, você deixa de olhar para a sua realidade. E quando você deixa de olhar para a sua realidade, você corre o grande risco de trabalhar no prejuízo, está pagando para trabalhar. E aí a longo prazo você não consegue se manter no mercado. Vem para a tela aqui comigo que você vai entender melhor o que eu estou falando. Quando eu estou me referindo à realidade, eu estou falando da sua realidade financeira. Cada profissional tem a sua realidade financeira. E aí quando a gente fala em realidade financeira, dentro de precificação, mais especificamente, a gente tem 2 palavrinhas que são muito importantes e que vão fazer toda a diferença na sua vida profissional. Estou falando de custos e despesas. Então a sua realidade financeira depende basicamente dessas 2 palavras. Para você entender aqui rapidamente, né, o que são custos e despesas, quando eu estou falando de custos e despesas, eu estou falando de gastos. Quando eu falo de despesas, eu falo daqueles gastos que não estão diretamente relacionados com o serviço que você presta, mas que você tem esses gastos para fazer o seu negócio funcionar. Então, por exemplo, despesa com água, despesa com energia, despesa com internet, despesa com cafezinho que você compra para servir para o seu cliente. Então, tudo isso está dentro da realidade financeira
da sua empresa, do seu espaço de trabalho. E quando a gente fala em custos, a gente está falando daqueles gastos que estão diretamente relacionados com o serviço que você presta. Tá bom? Então eu estou falando dos materiais que você compra, dos produtos que você compra, né, dos gastos que você tem para fazer efetivamente o serviço, para poder fazer realmente o procedimento ali na cliente. Olha aqui para mim. Então agora vai ficar mais claro de você entender, para você entender o quê? Que cada profissional tem uma realidade. Então se você trabalha com uma determinada marca e a sua concorrente trabalha com uma marca mais cara ou mais barata, ela está em outra realidade. Então se você compra um determinado material mais caro ou mais barato que a sua concorrente, você está numa outra realidade. Despesas, por exemplo, às vezes a sua concorrente tem despesas muito mais altas que você. Às vezes você tem despesas mais altas. Então, assim, cada profissional tem a sua realidade. Às vezes você tem despesa que a sua concorrente não tem. Então, assim, é fundamental o quê? Quando você vai definir o preço do seu serviço, você ter controle financeiro, você ter controle da sua realidade financeira para você não correr o risco de errar. Como assim? Existe uma coisa dentro da parte financeira chamada ponto de equilíbrio. Eu vou fazer uma linha aqui para você entender melhor. Essa linha azul que eu estou marcando aqui, esse destaque azul aqui, é o ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é o valor, né? É um valor que nesse valor você não tem lucro e nem prejuízo. Ou seja, é o valor em que a receita que você tem, o dinheiro que entra, é exatamente igual aos seus custos e às suas despesas, tá bom? Então tudo que está aqui antes, desse ponto é custo e despesa, beleza? Vamos imaginar aqui que para um determinado procedimento você tem um ponto de equilíbrio de R$80. O que significa isso? Se você cobrar um valor menor do que R$80 por esse procedimento, você vai ter prejuízo. Porque esse valor menor que R$80 não vai cobrir nem os seus custos e as suas despesas. O que vai acontecer? A longo prazo, você não vai conseguir se manter no mercado. Porque quem tem prejuízo, quem vive trabalhando no prejuízo, vive dando murro em ponta de faca, não consegue se manter no mercado a longo prazo. Olha aqui, é por isso que a gente vê tantas profissionais aí, né, dizendo que trabalham, mas nunca vê o dinheiro. Trabalha, mas nunca vê resultado. Vive dando murro em ponta de faca, né? E chega um momento que ela não consegue manter mais o seu espaço de trabalho, o seu negócio. Por quê? Porque ela não tem esse controle financeiro. Muitas vezes ela está pagando para trabalhar. Ela está cobrando um valor que é menor do que esse ponto de equilíbrio dela. Então, se você cobra um valor menor do que o seu ponto de equilíbrio, você vai, infelizmente, viver no prejuízo. Agora, quando você cobra um valor maior do que esse ponto de equilíbrio, aí você começa a trabalhar no azul, você começa a ter lucro. Aí você vai precisar ver que lucro que você precisa ter para manter o seu negócio e para se manter, para poder tirar, né, o lucro para você ali, o seu salário todo mês. Então, se você cobrar, por exemplo, aqui, R$90, nesse procedimento que tem um ponto de equilíbrio de R$80, será que vai resolver para você a longo prazo? Será que você vai conseguir se manter no mercado ganhando só R$10 em cima de um procedimento? E tem um detalhe importante, olha só. Cada procedimento tem uma realidade diferente, porque cada procedimento tem os produtos envolvidos, tem os gastos envolvidos. Então, assim, você precisa fazer o cálculo para cada procedimento específico na hora de fazer a precificação dos seus serviços. Então, o que eu estou mostrando aqui para você é que quando você tem controle financeiro do seu negócio a ponto de saber o ponto de equilíbrio dos seus procedimentos, esse valor que é o ponto de equilíbrio, você faz a precificação do seu serviço de maneira muito mais consciente e correta. Você sabe que você não pode fazer uma promoção, por exemplo, para cobrar R$60
num procedimento. Digamos que isso aqui é o ponto de equilíbrio de um alongamento. Você sabe que se você fizer uma promoção cobrando R$60, você vai levar prejuízo. Você não quer levar prejuízo. Então esse é o risco que correm as pessoas que não têm controle financeiro do seu negócio, né? Às vezes elas estão pagando para trabalhar e nem sabem disso. Jorge, qual que é o meu ponto de equilíbrio? E, sinceramente, não tem como eu te dizer. Por quê? Porque, como eu já disse, cada profissional tem a sua realidade. Cada profissional tem as suas despesas, cada profissional tem os seus custos. Então, só você tendo controle financeiro total do seu negócio, do seu espaço de trabalho, para você fazer esses cálculos da maneira correta e para você realmente conseguir os melhores resultados no seu trabalho. E é por isso que lá no curso Nail Designer de alto nível a gente tem toda essa parte bem aprofundada de administração, de parte financeira, né, com as planilhas para você fazer a precificação correta, para você calcular os custos de cada procedimento, as despesas. Então isso é fundamental para que você possa ter os melhores resultados e para que você possa de fato conquistar a sua independência financeira, tá bom? Me diz uma coisa, eu quero saber se você gostou desse vídeo, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, deixa um comentário aqui, para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse aqui para o canal, também para as nossas redes sociais. Para você que ficou até o final, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.